Muito bem, então pessoal, nessa videoaula a gente vai falar aqui sobre operadores de comparação. Naquele mesmo site que eu tinha recomendado a vocês aqui, o HTML Staff, eu achei essa opção aqui também de explicar como se trabalhar com operadores de comparação no PHP, para vocês entenderem melhor como é que funciona essa lógica aí de comparação, tudo bem? Essa forma que eu estou explicando assim como anterior não é a forma correta de se programar no PHP, é apenas uma teoria. A gente vai aprender mais pra frente como se trabalhar na forma correta no PHP. Pode ficar tranquilo, mas por enquanto ficamos aqui somente na teoria. Eu vou fazer o seguinte então, pessoal. Vou usar aquela mesma que a gente estava... Aquela mesma da aula anterior, né, que a gente estava trabalhando. E vou fazer o seguinte. Coloquei aqui o Web 1 tem o valor de 60 e o Web 2 tem o valor de 60. A gente tirou, né, aquele valor que ficava aqui, ó, por exemplo, igual a 20. Vamos deixar só o nome das variáveis mesmo para vocês entenderem. E vamos lá ao primeiro, igual igual. Como que você pode entender isso aqui? O operador de comparação funciona da seguinte forma. Eu tenho uma variável que tem um valor aqui de 60 e a variável que é o web2 tem um valor também de 60. Então você faz assim, se a variável web1 é igual à variável web2, essa informação é verdadeira ou é falso? Então os valores têm que ser iguais para ela ser verdadeiro. No caso aqui, como os valores são iguais, essa expressão se torna verdadeira, porque eles têm o mesmo valor, de 60. O web1 é igual ao web2, então a expressão se torna verdadeira. Se eu alterar aqui, colocar 20, aí você faz a mesma pergunta. Se o web1 for igual ao web2, a opção é verdadeira ou é falsa? É falsa. Por quê? Porque o web1 tem o valor de 60 e a web2 tem o valor de 20. Então essa expressão se torna falsa. Então é dessa forma, tá, pessoal? É igual, se não for igual, se for igual, é verdadeira, se for diferente, ela é falsa, tá? Agora a gente vai estudar aqui a segunda opção, que é o diferente de. A gente já viu o igual a, e agora a gente vai estudar aqui o diferente de. A gente só vai tirar um sinal aqui e colocar o sinal de, o ponto de exclamação. Nesse aqui você vai fazer a seguinte pergunta. Se o web1 for diferente de web2, essa expressão é falsa ou é verdadeira? Essa expressão, a web1 é diferente da web2? Sim, porque a web1 tem o valor de 60 e o web2 tem o valor de 20. Então essa opção é verdadeira. E se eu colocar aqui 20, colocar um valor de 20 na web1? Aí você faz a mesma pergunta. Se o web1 for diferente de web2, a opção é verdadeira ou é falsa? É falsa. Por quê? Porque o web1 tem o mesmo valor de web2, tá? A gente vai entender isso aí, pessoal, principalmente quando a gente estiver trabalhando com variáveis. Nossa, vai ser bem interessante trabalhar com isso aqui, pessoal. Vocês vão ver a importância de se trabalhar com operadores de comparação aí no PHP, que a gente vai estudar mais pra frente. É muito legal. Então esse funciona da seguinte forma. Se for igual, se for igual, se a opção for diferente, né, se ela for igual ao web1, for igual ao web2, então quer dizer que ela é falsa, porque aqui ele pergunta, se o web1 for diferente de web2, é verdadeira. Agora, se ela for a mesma coisa, que no caso é igual, né, como se fosse a primeira aqui, então não seria essa situação, e ela se torna falsa. Tá? O próximo que a gente vai ver aqui é o menor. Vamos apagar esses dois aqui e vamos colocar sinal de menor. Então esse funciona da seguinte forma. Vamos entender que o web1 tem o valor de 20 e o web2 tem o valor de 20 também. Então você pergunta, se o web1 for menor que o web2, essa expressão é falsa ou é verdadeira? É falsa. Por quê? Porque ela tem o mesmo valor. São 20. Tá? Tanto que se eu colocar também aqui, o web1 é menor que o web2? Não. É falsa. Por quê? Porque o web1 está com 25, tá? E o web2 tem um valor de 20. Então a expressão continua sendo falsa. E se eu colocar aqui 15?
Se o web1 for menor que o web2, a expressão é falsa ou é verdadeira? Agora sim é falso. Por quê? Porque o web1 agora tem o valor de 15. Então essa expressão se torna verdadeira. Se eu pegar aqui o valor da variável web2 e colocar 30 e deixar aqui como 35, essa opção é... Aí a gente faz a leitura. Se o web1 for menor que o web2, essa opção é falsa ou verdadeira? Essa opção continua aqui no caso sendo falsa. Por quê? Porque o web1 é maior que 35. A web1 é maior que 30, né? Que é o web2, o valor da web2. Agora vamos entender que se temos um valor aqui de 30, que é um valor igual, e você fazer a pergunta, o web1 é menor que o web2, continua sendo falso. Por quê? Porque eles têm os mesmos valores, tá? Se eu colocar aqui 40 no web2 e fazer a pergunta, se o web1 for menor que a web2, a expressão é falsa ou verdadeira? Verdadeira. Porque agora meu web2 tem um valor de 40 e o web1 tem um valor de 30, tá? Esse é o menor que a gente estudou, operador menor que, de comparação. Agora a gente vai falar do maior, mesma coisa, tá pessoal? Só muda o lado. Se o web1 for maior que o web2, essa opção é verdadeira ou falsa? Nesse caso aqui, ela é falsa, por quê? O nosso web2 está com um valor de 30. O nosso web2, aliás, está com um valor de 40. Então, a web1 é menor que a web2. Então, aqui fica falso. Se eu colocar aqui 50, se o web1 for maior que o web2, a expressão é falsa ou verdadeira? Agora é verdadeira. Por quê? Porque o web1 tem agora um valor de 50. E se o web2 tiver o valor de 50, a expressão é falsa ou verdadeira? Falsa. Por quê? Porque eles têm os mesmos valores. Bem simples, trabalhar com o menor que e o maior que, né? E agora a gente vai ver aqui o menor ou igual que é isso aqui, menor ou igual que. Menor ou igual a, perdão. Então a gente vai fazer assim. A gente tem o valor da web que é igual a 50, o web1 e o web2 tem o valor de 50. Aí você faz a pergunta, se o web1 for menor ou igual ao web2, essa opção é verdadeira ou é falsa? O web1 é 50, o web2 é 50. Então a gente perguntou menor ou igual. Então ela é igual. Se ela é igual, ela é verdadeira. Se o web1 for menor ou igual que o web2, ela é verdadeira ou é falsa? Ela é verdadeira, porque ela tem o mesmo valor. Se a gente colocar aqui 40 no web1, se o web1 for menor ou igual que a web2, essa expressão é falsa ou verdadeira? Continua sendo verdadeira, porque agora o meu web1 tem 40 e o web2 tem 50. Se eu colocar 60 aqui no web1, agora que o meu web1 tem um valor de 60, ele é maior ou é menor que o meu web2? Então você faz a pergunta, se o web1 é menor ou igual ao web2, essa expressão é verdadeira ou é falsa? Agora ela vai se tornar falsa, por quê? Porque o meu web1 está com um valor de 60 e para ela ser verdadeira ela precisa ser igual ou menor. Como o web1 está maior que o web2, a expressão se torna falsa. Se eu colocar aqui 80 no web2, agora a expressão vai se tornar true, verdadeira. Por quê? Porque meu web1 agora é menor que o web2. E se eu colocar aqui 80, vocês já entenderam agora que ele é menor ou igual, para ele ser verdadeiro. Então, se o web1 for menor ou igual ao web2, a expressão se torna verdadeira. Tá? E agora a gente falará aqui do maior ou igual que é a mesma coisa. Tá? Então, maior ou igual que, a gente vai fazer assim, o web1 tem valor de 80, o web2 tem o valor também de 80. Se o web1 for maior ou igual ao web2,
a expressão se torna verdadeira. Então aqui no caso, como eles têm os mesmos valores, verdadeiro, ok? Se o web1 tiver o valor aqui de 60, ele é maior que o web2? Não, por quê? O web1 agora está com 60 e o web2 está com 80. Então o web1 se torna, a expressão aqui se torna falsa, porque o web1 é menor que o web2. Ele faz a pergunta, se o web1 foi maior ou igual a web2, que tem o valor de 80, a expressão fica verdadeira, senão ela é falsa. E se eu colocar aqui 90, a expressão se torna verdadeira, porque agora se minha web1 for maior ou igual que a minha web2, ela fica verdadeira, vira true, vira verdadeira. E se tiver 80, que é igual, se o web1 for maior ou igual que o web2, verdadeira, tá ok, pessoal? Essa videoaula então foi explicativa aqui sobre como se trabalhar com operadores de comparação. Como eu disse no início da aula, não é assim que se programa com operadores de comparação. Vocês vão ver no decorrer do curso como se aplicar esses operadores de comparação no PHP. Vocês vão ver que é um recurso bem interessante para estar utilizando no dia a dia, em criação de sistema, de site. Fica bem interessante utilizar essa ferramenta aí do PHP, tá ok, pessoal? Então nessa videoaula a gente aprendeu aqui a como se trabalhar com operadores de comparação com igual a, menor que no caso aqui diferente de, menor que, maior que, menor ou igual a, maior ou igual a, operadores de comparação. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, repitam a aula e vejam, porque isso aqui vai ser muito interessante daqui para frente. E eu vou ficando por aqui. Um forte abraço.